aprimorar a habilidade. Aprimorar a habilidade. Aprimorar a habilidade é uma magia do D&D quinta edição, tá? E é uma magia que eu tenho pra mim que pelo menos a galera mais antiga, que jogou 3.0, 3.5, eu acho que ela foi vítima de birra. De gente que não gostou da transição que foi feita entre as edições antigas e a atual. Por quê? Porque os nomes eram mais legais antes. Sim. Mas os nomes continuam os mesmos, tá? É tipo subnome agora. Não é, então, porque é aprimorar a habilidade da subtítulo. magia. É tipo subtítulo, entendeu? É que em Mas vez aí de você ter pode- 6, magia Mas- diferente é uma só. Mas nada impede você de jogar como mago e fazer conjurar essa magia como se você fosse um personagem de anime. Aprimorar a É muito habilidade, engraçado. agilidade do gato. Tipo, você pode falar, nada te impede. Tem mais Mas é graça. porque. Mas é porque no D&D 3.0 e no 3.5, essa magia era dividida em 6 magias que faziam virtualmente a mesma coisa, que era dar mais 4 pontos de atributo para um dos 6 atributos-chave do D&D. Então, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Então você tinha a magia força do touro. O que ela dava? Mais 4 de força. Agilidade do gato, mais 4 de agilidade. De destreza. Então. Resistência do urso, mais 4 de constituição. Essa magia. E era uma magia muito forte. Por quê? Porque como ela aumentava diretamente o atributo, tudo que o atributo afetava era afetado enquanto ela estava durando. Então, por exemplo, se você aumentava a força do touro, e mais 4 de força significava um bônus de mais 2, isso quer dizer que você ganhava mais 2 em tudo que envolvesse força. O que incluía, por exemplo, um ataque. Um ataque corpo a corpo, você tinha mais 2 de ataque, mais 2 de dano. Ao usar a magia. E os testes que envolvessem força. Atletismo, escalar, tudo, natação. Com destreza, você ganhava CA. Você aumentava a sua CA em 2, quando você aumentava a sua destreza em 4 pontos. Então, assim, tudo isso era afetado. E a magia no 3.0 e 3.5, ela durava 1 minuto por nível, porque ela era uma magia de segundo nível, e você podia congelar ela em níveis mais altos, e aí, basicamente, o que você fazia era aumentar a duração dela. Então, ela começava durando 2 minutos, e isso ia aumentando, etc. E ela não tinha concentração. Jogou, segue a vida. Muitas mudanças foram feitas para a quinta edição, quando ela se tornou o aprimorar a habilidade. A primeira foi, agora é uma magia só, e aí na hora que você conjura a magia, você escolhe qual é o atributo que você vai alterar. Você continua podendo afetar todos os 6 atributos. E os nomes são os mesmos. A duração mudou. E aí eu acho que é um primeiro ponto favorável à nova magia, que é agora ela dura 1 hora. Então agora ela dura 1 hora e é isso. Tal. Mas tem concentração. Então ela dura 1 hora se o conjurador mantiver essa concentração. Então é um ônus e um bônus. Dura mais, mas depende de uma condição de concentração. O segundo ponto é que era um bônus direto. Né? Você já aumentava o atributo. O D&D quinta edição, para facilitar e ficar evitando essa conta o tempo inteiro, a vasta maioria das magias que aumentava atributos, que dava bônus de atributo ou caralho que valha, virou vantagem. Então, a magia ela te dá vantagem para testes de habilidade do atributo que você escolheu. Então, O que significa que devia ter uma magia só no sistema inteiro, que é vantagem. Poderia também, né? É tipo vantagem para coisa específica. Porque, nesse caso, basicamente você fala, eu vou te dar aqui aprimorar a habilidade e agilidade do gato. Pronto, todos os testes que você fizer agora, teste de habilidade, que é um tipo de teste que existe no quinta edição, você faz com vantagem na destreza. Tá? Por que isso faz diferença? Porque antes você valia para tudo. Quando você fala que vale para teste de habilidade, você está tirando o uso dela para 2 coisas, que são muito importantes, que são ataques e teste de resistência. Então, eu não tenho, se você me der força do touro na quinta edição, eu não tenho vantagem para atacar corpo a corpo por causa dessa magia. Eu só tenho vantagem para teste de habilidade de força. O que é teste de habilidade? Teste de habilidade é basicamente tudo que não seja teste de resistência e ataque. Eu quero arrombar uma porta, é um teste de habilidade. Eu quero segurar uma corda, teste de habilidade. Eu quero tirar uma pessoa, teste de habilidade. Então, segurar uma pessoa na corda. Segurar uma pessoa com grapple, não. Não é. Esse é um ponto. Aliás, você segurar você se soltar, não. Porque você segurar é um teste de habilidade. A pessoa que está tentando se soltar é um teste de resistência. Então, se você estiver tentando se soltar, você não ganha um bônus. Então, esse é um ponto. E isso é um problema, de fato. Eu acho que esse é o ponto principal que faz com que as pessoas subestimem essa magia. Por quê? Porque essa magia era muito importante, muito relevante, muito útil em combate. Você usava ela, se você dava bônus de inteligência, isso aumentava dano, isso aumentava chance de acerto, isso aumentava a dificuldade para resistir ao teste, certo? Isso não tem mais, isso não acontece mais. Então, em combate, essa magia não é tão útil quanto era. E eu acho que existe uma tendência... ponto de vida. Dava ponto de vida, você ganhava ponto de vida temporário. A atual dá também, tá? Aí O aprimorar a habilidade, ele não dá só vantagem, ele dá vantagem mais uma coisinha. Então, o de força, ele dá vantagem e você consegue carregar o triplo de capacidade, que ninguém usa. Mas
o Constituição você ganha 2,2d6 pontos de vida temporário, por exemplo. Então ela ainda tem um complementozinho pra ajudar. Mas eu acho que assim, como ela não é uma magia muito, muito útil em combate, pelo menos não diretamente, eu acho que muita gente subestima essa magia. Né? As pessoas tendem a olhar a magia para combate, né? Salvo se você tiver numa mesa um mestre com um estilo diferente. Mas eu acho que mesmo nesses casos isso é útil. Por quê? Porque se você tiver usado essa magia antes do combate, ciente de que vai ter um combate, e você usa a agilidade do gato, o seu teste de iniciativa tem vantagem. Iniciativa é um teste de destreza. Então ele é aplicado. Se o seu personagem é um ladino e você precisa se esconder para dar um sneak attack, para dar um ataque furtivo, para fazer um assassinato, se for o personagem com especialidade, você tem bônus, você tem vantagem pro seu teste de esconderijo, de se esconder, o hide. Então, assim, várias circunstâncias são úteis em situações de combates específicos. Ah, vocês estão enfrentando um inimigo de longa distância e para chegar lá vocês vão ter que sair correndo, se escondendo nos lugares para ele não atacar vocês enquanto vocês estão se movendo. Esse bônus é útil. Então, assim, existem momentos em que pode ser importante. Ah, os inimigos estão escondidos. Se você tiver vantagem no seu teste de percepção, fica mais fácil de você ver. Então, você dá vantagem em sabedoria. Tudo isso te permite, até percepção passiva, porque se você tiver vantagem em um atributo específico, os testes passivos têm um bônus. Deixa de ser mais 10, passa a ser mais 15. Então, esse é um ponto para combate. Né? Mas por que eu quis trazer isso aqui? Essa magia, eu tô falando pra caralho, essa magia brilha muito no resto do tempo. E é isso que as pessoas esquecem. Porque o jogo não é só combate. Se você vai para uma situação social, a gente vai para um baile, a gente vai para taverna, a gente vai para não sei o que, a gente confia no nosso bardo, no ladino, no clérigo com diplomacia para obter informações. Dá vantagem para todos os testes de carisma. Virtualmente tudo que você for fazer numa situação social, se você tiver vantagem em teste de carisma, você vai jogar com vantagem. Esse é um ponto. Todas as perícias. Ah, persuasão, mentir, tudo isso você vai ter. Esse é um aspecto que você não pode ignorar. Ah, não, a gente tá entrando numa dungeon que tem um monte de puzzle, tem armadilha. Dá bônus de inteligência pro ladino. Ele vai ter bônus para teste de conhecimento, para identificar alguma coisa. Ele vai ter bônus de investigação para achar como é que desativa a armadilha. Ah, não, a gente vai viajar num local perigoso na floresta. Dá um bônus de vantagem de sabedoria pro druida. Que todos os testes dele de percepção e sobrevivência vão rolar com vantagem. Então, assim, o D&D tornou essa magia muito melhor do que ela era para tudo que não é combate. Você pode se beneficiar disso. Se você parar de ler magia só procurando, qual é o dano que ela causa? Que condição que ela causa? Se você parar de procurar ler magia só para ver isso, você vai conseguir ver que existem magias situacionais que são extremamente úteis, extremamente relevantes, que você às vezes despreza. E esse, para mim, é um caso típico. Eu vejo um problema esquisitaço nessa magia, só pra falar rapidinho, Jesus. É o seguinte, ela é de nível 2, certo? E ela exige concentração, certo? Então, ela é muito baixa e muito... Ela é muito baixa, não. Ela já tá no nível mais alto que uma magia muito básica. E ela exige concentração, que é muito severo, pra você ter uma mudança tão pequena. Então, antes você recebia, sim, uma grande vantagem para batalha, para destreza, para força, que é ataque, dano, né? E CA, e fonte de vida e tudo mais. E você não precisava desse aquém. Então, era uma magia muito versátil que também ajudava nessas situações de social, do mesmo jeito. Só que agora, além dela não fazer esse auxílio, e eu entendo por que ela é menosprezada por causa disso, e eu não falo que o que você falou tá errado, eu só acho que ela teve um decréscimo muito grande por não apoiar a parte de combate, já que ela tem um heavy stress tão forte que é a manutenção da concentração. A questão também é que muitas vezes as pessoas preferem usar um guidance ou alguma coisa que aumente um D4 de teste ou alguma coisa assim, do que dar esses pontos extras, né, de atributo para que a pessoa faça esse teste. Acho que por isso também que, além do que o guidance é mais barato. Eu acho que é por isso também que as pessoas normalmente deixam de dar valor ou dar o valor necessário. Só que, igual o Marcelo falou, para situações contínuas, né, ela acaba valendo mais porque nem sempre o cara do guidance vai estar ali do lado para ficar te dando o guidance para tudo que você for fazer. Muitas vezes você está no evento social, você está numa situação em que as pessoas vão se separar ou não podem ficar querendo ou não lançar o guidance, você lançar uma magia o tempo inteiro na cara de alguém ali. Né? E às vezes pode ser muito mais mortal do que o combate, né?
Com armadilha, Pra ele poder conseguir sobressair, né? Então, acaba que essa magia com a duração maior acaba sendo benéfica. Eu tenho uma dúvida em relação à concentração de distância. Por exemplo, se eu lanço ela, estou concentrado nela, existe um limite de distância que eu posso ficar do alvo que está dela para ela continuar funcionando? tá mudo, Marcelo. Não, não tem. E esse é um ponto relevante. Inclusive, vou divergir aqui muito respeitosamente do vermelho, que está completamente errado. Porque eu concordo sobre a questão do combate, mas você vai lembrar que no 3.0, quando você chegava no nível mais avançado, essa magia parava de ser. Você praticamente parava de usar. Já não era tão bom. Justamente porque quando você começa a chegar lá no bônus de ataque mais 20, mais 2 fazia pouquíssima diferença. E eu acho que esse é um ponto que a vantagem no quinta edição alterou. Quanto mais avançado na campanha você fica, mais a vantagem faz diferença. Por quê? Porque o seu bônus começa a aumentar e ele estagna. Como o nível não é tão acelerado o nível de avanço dos pontos de atributos e de testes, etc., no quinta edição, a vantagem dá muita diferença. A vantagem tem um impacto muito grande. E eu acho que esse é um ponto em que ela muda, entende? Tipo, beleza, você não consegue dar os bônus no combate, mas o nível de bônus que você dá ao dar vantagem em outras situações, mais do que balanceia se você desse um mais um ou mais dois. Um módico mais um ou mais dois, entende? Nesse sentido. Entendi, eu não discordei de você, não. Só fiz uma explicação do porquê que a galera subestima até. Ah, não, sim, Por então, e eu causa dessa concordo diferença. contigo nesse Porque sentido. se é uma magia de suporte, pô, nada mais justo, cara. Ela tá ali e eu acho esse tipo de magia até muito mais útil, igual o Jesus falou, às vezes uma armadilha, às vezes uma percepção, às vezes uma iniciativa pode prevenir uma coisa muito mais mortal do que um combate. Não, e é o que eu falo, assim, você não precisa que o conjurador esteja em uma situação limítrofe de poder perder a concentração. É aquilo que faz. A gente vai fazer uma infiltração no baile lá e tal. Cara, bota lá. Quem vai entrar no baile? O bardo e o ladino. A gente não vai botar o bárbaro pra entrar. A gente não vai botar o mago, porque o mago não precisa estar lá. Então o mago joga essa magia e fica lá de boas, do lado de fora, só na dele.